outra encarnação de uma morte violenta, e que o assalto que ela teve aqui em frente ao supermercado, o inconsciente dela fisgou a memória que estava amortecida e de repente trouxe à tona uma situação que ela já vivenciou numa outra encarnação, é uma hipótese. Então, traumas físicos ou emocionais sofridos em outras encarnações, ou traumas físicos e emocionais que a pessoa hoje que tem pânico pode ter provocado a terceiros em vidas passadas. De que maneira? Vamos ver nos próximos slides também. Através da aguda e intensa manipulação do ectoplasma por parte de espíritos obsessores, somatizando, corporificando aquela coisa. Quem nunca ouviu falar de ectoplasma? Nunca. A maioria aqui já ouviu falar, sim ou não? Sim? Maravilha. Vamos lá. Então, o que seria o tal do ectoplasma, né? Isso em vários livros espíritas citam, né? Em várias obras, né? Que é um resumo. Uma energia, um fluido, uma substância, uma matéria, uma massa, às vezes é difícil definir numa única palavra, que seria semimaterial, seria amórfica, não tem forma, elástica e produzida pelos seres vivos encarnados, por nós. Estamos aqui. Existe o ectoplasma humano, animal, vegetal e mineral. Mas tudo que eu vou falar daqui para frente vai se resumir ao ectoplasma humano. Tudo bem? Para a gente não ampliar muito o nosso leque da nossa discussão. O ectoplasma conseguiria conduzir eletromagnetismo, seria manipulável pelos seres humanos encarnados e desencarnados, teria uma massa, um peso, até uma fórmula química que está no próprio livro, que a gente cita, uma quantidade de energia, interage com o meio ambiente através dos fenômenos físicos. Mas não existe, gente, nenhum ectoplasmômetro, um aparelho que nós consigamos medir, quantificar e qualificar isso que eu estou falando. A ciência, né, ainda não criou um aparelho desse tipo. Talvez ainda crie. Como criou esse aparelho aqui de controle remoto, como criou o projetor, como criou a tomografia, o aparelho celular. Talvez a ciência, na biofísica, talvez, consiga, como tem a foto Killian, por exemplo, que conseguiria dar uma ideia dessa energia, né? Consiga, com o tempo, criar um aparelho para comprovar isso aqui que a gente está falando. Tá? Então, na história do Espiritismo, aqui do livro dos Domínios da Mediunidade, capítulo 28, o ectoplasma estaria relacionado com a materialização de objetos, de espíritos. Vou mostrar umas fotinhas aqui. E também estaria relacionado nas casas espíritas. O ectoplasma é utilizado nas sessões de curas físicas e espirituais e na sala de passe. E na psiquiatria, a nossa hipótese é que estaria então relacionado com os transtornos da somatização da crise de pânico. De que jeito? Vamos lá. Aqui são pesquisadores antigos que já citaram o ectoplasma na nossa história. O William Crookes, o Crawford, o Charles Richer, que foi criador do termo ectoplasma, fundador da metapsíquica, além de Kardec, de Chico, obviamente, né? Aqui o William Crookes, simpático. Fotinhos, vamos lá. Essas fotos aqui estão na internet, é de domínio público, tá? Aqui está o Chico Xavier, mais mocinho. Aqui o médium sentado, com a boca aberta. Dá para ver daí do fundão? Tá? O que sai da boca do médium aqui não parece um pano branco, uma Maria Mole, um doce de Maria Mole? Né? E aqui atrás parece uma pessoa, com os braços, as mãos aqui. Aqui é o espírito Irmã Josefa, que se materializou para que todo mundo pudesse vê-la. Isso não acontece mais, ou não é tão mais comum hoje, porque os espíritos não tem mais que provar que eles estão vivos. Né? Isso aqui era a época mais do show, do espetáculo. Isso foi fotografado. Saiu na época, na década de 60, na revista O Cruzeiro, que é uma revista que não existe mais. Tinha uma revista como se fosse a revista Veja, ou a revista Época de hoje, uma revista importante na época, né? Isso foi matéria da revista O Cruzeiro, sessões de materializações.
Então os espíritos agora não têm mais tanto essa propriedade das materializações, ainda acontece, até aqui no estado do Rio, com o médico de sobrenome Frutuoso, como é que chama? Paulo Frutuoso, não é isso? Eu sei que parece que lá na casa espírita dele ainda acontece. Frei Luiz, eu tenho até curiosidade de ir lá fazer um contato, tem até pela ANE, vamos ver, né? Até fazer um trabalho, algo do tipo. Mas enfim, não é tão mais comum como nos antigamente aqui, tá? Aqui a médium também, expelindo o tal do ectoplasma. Aqui fotos bem antigas, tá vendo a cor das fotos? Bem amareladas, né? Aqui parece um pano branco saindo da boca da médium. Aqui o médium Peixotinho de Macaé, aqui perto, né? Espírito materializado de Ana. Repare que mais nitidamente é o rosto que se forma, né? O rosto é o nosso cartão de visitas, né? Aqui um pé. Eu tive a oportunidade na reunião da Sudeste, na outra que eu vim, de ver lá na sede da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, esses objetos que foram envolvidos em parafina. Está lá até hoje. Nas estantes, vocês viram lá, quando vocês foram? Aqui pertinho, quando vocês puderem ir, vale a pena. Está lá até hoje. Então eles se envolviam, após a sessão de materialização, em parafina, e está lá, para a gente ver a história do ectoplasma, né? Então a gente está tentando fazer uma linha de pesquisa para ver se a gente consegue ver qual a composição química desse fluido, como que ele se forma no intracelular, como que isso somatiza. Isso não vai ser algo para hoje, algo que a gente está tentando construir com o tempo. Aqui, mão, flores. Interessante, né? Aqui, foto número 24. William Crookes, aqui, de pé ao lado de Kate King, com os pés descalços, sobre um ponto particular do assoalho. Repetiu depois a pose com a médium Cook e comparou as fotos. Vamos ver a foto 24. Aqui Kate King, o espírito materializado, e a médium. São até parecidas, né? Interessante, né? Legal. Mas assim, como que esses efeitos físicos do ectoplasma conseguiria interagir no meu corpo físico, na matéria? A gente vai ver agora que o ectoplasma vem dos alimentos, né? Então tudo que a gente come tem ectoplasma. Adoro ectoplasma de chocolate, por exemplo. Tem um intervalo aqui, todo mundo come ectoplasma de alguma maneira, né? O ectoplasma é inodor, é mais frio que quente, é mais úmido do que seco e expansível. Por isso que dá para fazer tratamento médico e espiritual à distância, porque para os espíritos não tem distância, né? Ele é fotossensível, ou seja, ele é mais bem trabalhado a baixa luz. A luz dispersa o ectoplasma. Ele é tangível, obediente à ação mental. Preste atenção nisso, obediente à ação mental. Então o ectoplasma pode ser usado para o bem ou para o mal. Está no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 28. Ectoplasma penetra qualquer matéria, está presente na natureza, tá? E de origem alimentar. Tudo que a gente come tem um fluido. E ele é metabolizado pelo sistema digestivo nosso. E parece que ele é mais produzido nas células do fígado. Isso são hipóteses, mas ainda é uma ideia não comprovada. O fígado é a grande indústria química do nosso corpo, onde vai produzir várias proteínas, etc, né? Então nós temos aqui uma parte do sistema digestivo. Aqui em cima seria a boca, né? O esôfago. O alimento vem pelo estômago. Ele é digerido, o nosso alimento, desde a saliva, né? Passando aqui pelo esôfago, pelo estômago, o suco gástrico, passa pelo duodeno, o suco pancreático, vai interagindo, porque o nosso corpo ele tem que absorver o nosso alimento. Aquele bife, aquele arroz, aquele macarrão, aquele bolo, aquela salada, ela tem que ser quebrada em micro partículas para ser absorvido, né? Então a atividade do sistema digestivo é fazer isso. Aí passa pelo intestino delgado, que não está nessa foto, seria em cima mais ou menos do intestino grosso, né? Quando passa no intestino delgado já começa a absorção mais intensa, a absorção muito intensa também no intestino grosso, né? O bolo alimentar.
Aqui fica o apêndice e vai fazendo as fezes, né? Vai indo, desce o colo descendente, o sigmoide, o reto, beijinho, tchau, tchau. Formou as fezes. Beleza. Tudo que o corpo precisou absorver, ele absorveu. A água, os nutrientes, os açúcares, as proteínas, as gorduras, tudo foi absorvido. Dentro do intestino, nós temos um sistema como se fosse um cano cheio de dobrinhas por dentro, chamam vilosidades. São dobrinhas. E das vilosidades nós temos microvilosidades, são as dobrinhas das dobrinhas. É o jeito que consegue absorver o açúcar, por exemplo, né? Então aquela absorção que passa no tubo intestinal, ele vai sendo absorvido por um sistema de veias muito bacana, que é o sistema porta, que vai jogar essa absorção toda lá para o fígado. Esse órgão aqui, a vesícula aqui bonitinha, né? E o fígado aqui. E o fígado produziria o ATP, adenosina trifosfato, que é o combustível para o nosso corpo. Aqui é uma célula, lembra do ovo frito? Só que aqui estão as organelas celulares, né? Aqui o núcleo, aqui é o citoplasma, aqui a membrana externa, tá? E o que a gente quer chamar atenção aqui é a mitocôndria, que é essa célulazinha aqui laranja aqui em cima, tem várias mitocôndrias aqui. Então nos parece, por literatura espírita e por esse livro, que o ectoplasma seria produzido ali, porque a mitocôndria ela é responsável pela respiração celular, que vai dar o combustível para aquela célula funcionar. E vai distribuir depois, através da circulação, enfim, toda a energia que o corpo precisa para funcionar. Para o coração bater, para o pulmão respirar, para o cabelo crescer, para a pele ir sendo trocada, cicatrizada, etc. Então a mitocôndria produz a maior parte da energia química usada pelas células. Consome oxigênio, metaboliza glicose e gás carbônico, água é uma energia. Então, por exemplo, aqui seria uma fórmula de um açúcar, glicose, C6H12O6, mais a respiração, que a gente está respirando 24 horas por dia, produziria então gás carbônico, que nós expelimos, água e uma energia. Essa energia seria o ATP, adenosina trifosfato, que é o combustível celular. Então a glicose, chegando aqui na mitocôndria, ela teria, em tese, nessa hipótese, duas vias. Ou ela vai produzir a via normal, que é o ATP, o combustível intracelular, para tudo funcionar bacaninha. Quando a gente está numa boa quantidade de sais minerais, vitaminas do complexo B, parece que essa via que produz o ATP é uma via mais saudável, via normal. Porém, parece que quando nós estamos com deficiência de vitaminas do complexo B, ou ingerimos muito produtos tóxicos, muitos enlatados, por exemplo, ou deficiência de sais minerais, a mitocôndria produziria mais ectoplasma do que o ATP. Normalmente, nós produzimos os dois, tá? Mas quando nessas condições aqui de uma deficiência alimentar, parece, principalmente das vitaminas do complexo B, parece que a gente produziria mais ectoplasma, mais do que uma média normal. Isso é uma hipótese de raciocínio. O que a gente tem visto, por exemplo, lá na materialização do livro dos Domínios da Mediunidade, capítulo 28, que naquela sessão de materialização, os espíritos eles pegam as forças superiores e sutis da esfera espiritual, seria uma força mais pura, mais elevada, que é o fluido A. O fluido B são os recursos do médium, que parece que é o ectoplasma propriamente dito, tá? Dos companheiros, seria então algo mais impuro, porque nós somos mais impuros do que os espíritos elevados. E também o fluido C, as energias tomadas da natureza, energias mais dóceis, mais inocentes, porque tem também ectoplasma animal, vegetal e mineral. Então, numa sessão de materialização, parece que eles pegam os três fluidos. E o ectoplasma parece que seria o B, o fluido B, o nosso fluido, para materializar o espírito no objeto. Tudo bem? No livro Evolução dos Mundos, na primeira parte, onde fala do automatismo do corpo perispiritual, ele cita o seguinte, que a nossa inteligência, né, os nossos pensamentos, sentimentos, nosso jeito de ser, influenciando o citoplasma, que é
da nossa célula, onde estão as organelas, inclusive a mitocôndria, o ovo, o núcleo, lembra? O ovinho frito, a gema e a clara. O citoplasma e a clara, em volta do ovo, em volta do núcleo, que é a gema. Tá? Então, a inteligência influenciando o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, obriga as células ao trabalho de que se necessita para se expressar. Olha que interessante isso. Foi dito na aula aqui de epigenética. De uma maneira, se eu cultivar mais sentimentos elevados, eu facilito que a minha célula funcione de uma maneira mais normal, mais saudável. E o contrário também é verdadeiro. Tudo bem? Continuando. O homem pode, pela própria conduta, feliz ou infeliz, o mesmo trecho, acentuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota, através dos bióforos, que eu já citei nos slides anteriores, ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, onde está a mitocôndria, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre os corpos, os estados da nossa mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a sua conduta do bem ou do mal. Só que isso não vale só para o dia de hoje. Isso vale para amanhã, vale para uma encarnação inteira. Vai valer o que eu sinto hoje para a próxima encarnação, gente. E se isso vale para a próxima encarnação, o que eu sou hoje é fruto também do meu passado. Aí é genética, perispiritual, que chega na genética das proteínas cromossômicas, que se manifestam na forma, às vezes, de condições físicas que cada um tem como característica pessoal e individual e intransferível. Tudo bem? Vamos lá. Para quem doa o ectoplasma dentro da própria casa espírita, a doação não é maléfica. Na sessão de cura, na sessão de passe. Mas para quem tem muito ectoplasma acumulado, produzido lá nas mitocôndrias, parece que o acúmulo pode ser maléfico, pode ser não saudável. Pode levar à necrose dos tecidos em algumas vias de eliminação nas mucosas, desestabilizando membranas, rupturas celulares e degradação por enzimas lisossomiais. Em termos técnicos, a célula inflama, a célula morre. O que nós temos visto então é o seguinte: por que algumas pessoas estariam programadas nessa encarnação a produzir mais ectoplasma do que outras pessoas? Todo mundo produz. Espírita, católico, evangélico, ateu, santista, corintiano, flamenguista, vascaíno, todo mundo produz. Tudo bem? Mas por que algumas pessoas produziriam mais e outras menos? Então, nos parece que, em hipótese, aquela pessoa que produz mais ectoplasma do que a média geral das pessoas teria uma certa mediunidade de cura ou de dar passe, com um certo compromisso kármico adquirido por ela mesma para esta encarnação atual. É uma hipótese. Então, o ectoplasma saindo lá do intracelular, ele fica mais acumulado no sistema digestivo, como a gente falou, porque a origem dos alimentos está ali, e é o grande tubo que passa pelo nosso corpo, né? E no tórax, também saindo pelo tubo respiratório. Então o ectoplasma ele é eliminado com a expiração, junto com o gás carbônico, e sai pelos orifícios do nosso corpo: nariz, boca, ouvidos, poros, ânus, todos os orifícios do nosso corpo. E quando não doado ou não eliminado a contento, poderia, em hipótese, gerar os sintomas físicos das ites, das somatizações, das dores. Então, a somatização tem ligação direta com o mental. Se eu estou sintonizado no Obsessor FM, tudo de ruim para você, o obsessor de plantão vai pegar o meu ectoplasma e jogar contra mim. Lembra do processo de vingança? Então, por exemplo, se eu cometi, um exemplo só, um suicídio na minha outra encarnação, eu dei um tiro no meu peito, gerou uma cicatriz no meu perispírito, para a próxima encarnação. Hoje eu tenho arritmia.
É uma hipótese. Então, o obsessor de plantão, sabendo do meu passado que eu fiz aquilo comigo mesmo, ou sabendo do meu passado que eu matei a ele, dando um tiro no coração dele, por vingança, pode, percebendo que eu tenho muito ectoplasma, jogar o meu ectoplasma como se empurrasse com as mãos para a região do meu plexo cardíaco, meu coração, e desencadear uma arritmia, uma taquicardia, que se assemelha a uma crise de pânico. Eu consigo pegar ectoplasma no ar? Ele é tangível. Tem pessoas que têm a sensibilidade que junto do médium, quando passa a mão aqui, consegue sentir. Mas normalmente a gente não consegue pegar ectoplasma no ar. Então a gente também não consegue pegar espírito, né? Os espíritos também não conseguem me tocar, porque eu estou na dimensão física aqui do plano da Terra. Porém, se algum espírito pegar o ectoplasma que sai da minha boca, se viram as fotos? Seria como se algum espírito vestisse uma luva de ectoplasma. Aí o espírito consegue fazer isso aqui, ó, porque ele tem a mãozinha dele e o ectoplasma aqui. Aí o espírito consegue fazer isso aqui, ó, efeitos físicos. Porque se ele passar a mão aqui, ele fura esse púlpito de madeira, ele não toca. O espírito consegue, por exemplo, empurrar aquela jarra de água. Eu saio daqui correndo. Mas aí conseguiria efeitos de poltergeist. Barulho, estalos, lâmpada, parede, é uma hipótese. Então, da mesma maneira, o espírito pode enfiar a mão dele aqui, pegar o meu ectoplasma e jogar aqui para a minha garganta e eu tenho aquela sensação de sufocamento. Olha o pessoal do atendimento fraterno aí prestando atenção. Opa! A pessoa chegar e ter uma sensação de ter uma mão no meu pescoço. E tem mesmo. E não é a dele. Coisa de louco falar tudo isso, né? Tudo bem, Carol? Não vai me internar, não, né? Você sabe, né? Então tem ligação direta com o mental e com o nosso temperamento. Lembra que eu falei do lance de não gostar de ser contrariado? Uma outra coisa importante do temperamento, deixa eu ver o que vem depois. Deixa eu falar agora. Uma outra coisa importante do temperamento é a questão do melindre. Você já se melindrou hoje? Dá tempo. Se eu falar para a Carol assim, Carol, seu sapato é muito feio. Ela pode reagir de 3 maneiras. A primeira maneira é jogar o sapato dela fora no lixo. Porque eu falei isso, ela falou, é feio mesmo. Ah, tá bom, é feio. Eu vou jogar ele fora. Por uma frase infeliz que eu falei para ela. A segunda maneira que a Carol pode reagir é jogar o sapato na minha cabeça. Sai de baixo. Né, Júlio? Como o meu sapato é feio? Ah, na cabeça. A terceira maneira que a Carol pode reagir. Flávio, meu irmão. Se você achou meu sapato feio, eu gosto dele. Já está pago. 10 parcelas de R$ 9,90, né? Não tem chulé. Eu gosto do meu sapato. Flávio, meu irmão, se você não gostou do meu sapato, não compre um igual para você. Branda e serena. Eu tenho uma prima que mora no interior de São Paulo, ela tem 2 gatas, Branda e Serena. São gatinhas bem tranquilinhas mesmo. Nós conseguimos ser brandos e serenos 24 horas por dia? De novo, mais uma vez, não. Isso chama melindre. Quando eu tomo comentário como ofensa pessoal.
Claro que nós falamos muitas bobagens uns para os outros também, até desnecessariamente. Mas geralmente fere o orgulho e vem o melindre. Também é coisa do temperamento. Porque se ela reagir jogando o sapato dela no lixo, ela está no padrão vibratório da tristeza, não é bom. Se ela agir jogando o sapato dela na minha cabeça, ela está no padrão vibratório da raiva, também não é bom. Na terceira hipótese dela reagir branda e serena, ela está numa vibração equilibrada, né? E com certeza vai estar numa boa sintonia. Então o que a gente percebe, então, quem produz muito ectoplasma, em teoria, em hipótese, poderia ser uma pessoa que de repente teria que exercer esse trabalho de caridade. Então, numa programação reencarnatória, a pessoa vai, antes de nascer, né? Eu quero ser filho do meu pai, da minha mãe, eu quero casar com tal pessoa, eu vi essas pessoas como os meus filhos, né? Quero ser homem nessa encarnação, ou mulher, quero ter esta ou aquela profissão. Aí o pessoal do Ministério da Reencarnação olha a sua ficha. Flávio, você tem que você está no cartão de crédito aqui, né? Está no cheque especial. Naquela vida lá passada, você fez isso, não sei o quê. O que você prefere nessa encarnação? Tem que escolher uma coisa ou outra aqui. Você prefere passar por situações muito difíceis dessa encarnação? Não. Você prefere nascer, sei lá, com um defeito físico mais pesado, como algumas pessoas às vezes têm, né? Uma prova difícil, né? De ter uma deficiência mental ou deficiência física mesmo? Não. Isso não. A terceira hipótese é que você pode ter poliesculhambose múltipla generalizada. Não, essa eu não quero. A última chance aqui, você pode na próxima encarnação ter mediunidade. Essa é boa. Volta aí. 3 cruzes, né? Pode ter mediunidade. Legal. Chico Xavier doido na revanche, né? Aí você reencarna, bonitinho, criancinha, adolescente, aí começam os sintomas. Os piripaques da mediunidade. Vídeo o pessoal que trabalha atendimento fraterno aí. Quase todo mundo que chegou na casa espírita chegou com piripaque. Inclusive os trabalhadores. Falando por mim. Eu tinha desmaios. Caía assim, bluf. Parecia um saco de batata. Aí fiz exames, estava tudo normal, graças a Deus, mediunidade, vai trabalhar. E aí, vem situações dessas. É uma teoria para a gente pensar. Nossa, nem digo. Sintomas gerais podem ser sintomas de ectoplasmia, quando todos os exames estão normais. Deixa o médico virar você do avesso, o exame normal, aí o sintoma continua, pode ser excesso de ectoplasma. Tudo bem? Vamos deixar isso bem claro? A medicina primeiro, depois isso aqui, tá? Enxaqueca, dor de cabeça, mareamento, lacrimejamento, bocejo intenso e relaxante, soluço, cansaço, fadiga, psoríase. A escalação do Vasco aqui. Suores profundos. Suores profundos nas mãos. Já viram as pessoas tendo as mãos molhadas? Sensação de calor, abafamento, mesmo em dias frios? Pode ser. Sintomas gerais: mãos ou pés inchados. Se for no vascular, está tudo bem. Pessoa que sente mal tem pessoas doentes. Muito sono, quando dorme, baba no travesseiro. Olha a fronha. Tendência à hipoglicemia, muita vontade de comer doce. Tá? Amido, né? Açúcar. Dores nas articulações, não tem artrite, não tem artrose, pernas ou ossos. Ocorrência de efeitos físicos. Fala aí, Dr. Herbert, beleza? Né? Coisas que precisamos então prestar atenção. Não nos melindrarmos tanto, prestar atenção nos sentimentos da gente, parar com autopiedade, parar com vítima, com um processo de vitimização. Ó vida, ó azar. Sabe aquela ladainha? Lembra da hiena do Hanna-Barbera? O leão era todo, né?
E a hiena assim, né? É o famoso bipolar, né? Histeria. Aqui é uma injustiça que fizeram com as mulheres, porque achavam que só as mulheres tinham crises histéricas. Porque veio do hístero, útero, histerectomia, retirada do útero, né? Mas o homem também tem crise de histeria, basta o seu time perder de futebol. Quando o Santos perde, eu fico histérico. Na parte digestiva, sim, exames normais, mas tem sintoma. Fermentação, gases, flatulência, dilatação abdominal pesado. A pessoa come uma folhinha de alface, estufa. As pessoas falam isso, é real. Esofagite, gastrite, colite, náusea, vômito, eructação, que é quando arrota muito, sintoma de hernia de ato, náusea quando escova o dente de manhã, parte respiratória, falta de ar, bronquite, tosse crônica, necessidade de respirar profundamente, aperto dor no peito, bola na garganta, afonia, rouquidão, pigarro, a pessoa não é fumante, coriza, rinite, sinusite, ronco, sensação de estar sufocando enquanto dorme. Roncar é normal, mas roncar demais pode ser ectoplasma. Tá? Na parte auditiva, coceira, entupimento, sensação que sai alguma coisa do ouvido, diminuição parcial da audição, otite, zumbido. Como liberar o ectoplasma? Então, dá uma maneirada na dieta, não fazer aquele prato, né? Maneira um pouquinho a dieta. A liberação sempre na casa espírita, tá? Pessoas com equilíbrio emocional para te explicar, que entendam do assunto. Então, os médicos, os trabalhadores de casa espírita têm que estar ciente um pouquinho desses temas para saber orientar as pessoas. Que pode ser ectoplasma, mas peça aos consulentes que tragam os exames para dar uma olhada também. Às vezes pode ser uma doença e você está tratando com excesso de ectoplasma, tá? Então, muito pé no chão. Ambiente calmo, música suave ao fundo, luz azul, trabalhar com prece, com seriedade, com simplicidade, e são técnicas de expiração. Então, durante a palestra, por exemplo, dentro da casa espírita, procure expirar um pouquinho mais forte, se você se encaixou em algumas coisas aqui. Então, puxa o ar pelo nariz e solta um pouquinho mais forte pela boca. Discretamente, bem discretamente, puxa assim, ó. Eu estou falando sério, eu estou falando é sério, gente. É sério. Puxa assim. Ouvido, nariz e boca. Isso está no livro. Eu aprendi tudo isso, eu morei em Campinas um ano e meio, num centro chamado Casa do Caminho, onde o Mathieu Tubino me ensinou essas coisas. Então ele criou um sistema na casa espírita dele de doação de ectoplasma, como tem doação de sangue no hospital. Então ele percebia da plateia algumas pessoas que bocejavam muito durante a palestra. Às vezes a palestra está chata, tudo bem, dá sono. Mas bocejava intensamente, não conseguia parar de bocejar. Não era obsessor, era saída de ectoplasma. Então ele convidou algumas pessoas para em tal dia, tal horário, na casa espírita, e com técnicas de expiração e de puxar com as mãos, discretamente, naquele ambiente, naquele local, naquele horário somente, fazer assim e fazer assim. E perguntava depois se os sintomas melhoravam, e melhoravam. Aí ele convidava aquelas pessoas para fazer curso para vir da paz. Então, é um processo, de alguma maneira, talvez em alguns casos, até um compromisso da pessoa ter que trabalhar em benefício do outro através da caridade. Tá? Então, a técnica de tirada com as mãos é assim que funciona. Técnica de inspiração. Deixa eu passar essa parte aqui. Então, na síndrome do pânico, a gente percebe que, em alguns casos, em hipótese, são pessoas que teriam que cuidar disso. Pessoas que talvez em várias encarnações cuidaram só de si. Quem cuida só de si chama egoísmo. Né? E aí está na hora de cultivar o altruísmo, fazendo a caridade, por exemplo, na casa espírita, com esses trabalhos especificamente. Então, o tratamento pode ser medicamentoso? Pode. Depressivos, ansiolíticos, terapia, mas principalmente mudança do temperamento, rever os seus valores, a prática do bem, meditação, yoga, né? Mudança no padrão da vida, dos seus estilos. Em alguns casos,
Talvez seja necessário desobsessão, o evangelho no lar, equilíbrio e futuro desenvolvimento mediúnico, como eu falei agora há pouco, mediunidade de servir, né? Dando passe ou na sessão de própria cura, e não ficar vaidoso por isso, porque os médios, na verdade, são grandes devedores, não é herói. Tá? Tem que baixar a bola com a vaidade, sempre, né? Para fazer parte da equipe dos trabalhos. Achei muito bacana esse trecho de Emmanuel Chico, como fala, aguarda o tempo. Olha só. Aconteceu talvez o que não esperava. O lado contra te ironiza. O sentimento ferido te aborrece. Entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu e procura sorrir. Não te indisponhas com ninguém. Continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda o tempo, na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. Bacana, né? Muito bacana, né? Fica até arrepiado. Aqui de Joana, de Ângeles. Acompanhe a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te disponha a sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá talvez se dê, não porém de forma como aguardas, porquanto a vida obedece a um plano incessante de mudanças e transformações. Deste modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Muito bacana, né? E aqui está o site da Unibrasil, vocês podem acessar, ou alguns livros ou revistas, não sei se ainda tem aí, o site da SBTVP, onde tem também o livro do Ectoplasma, não sei se tem alguns antes aí. Eu vou deixar os sites aqui, eu não sei se alguém quer copiar o site, tirar foto, né? Desculpa um pouquinho do atraso, Carolina, agora é o almoço, né? Então, é isso aí. Obrigado.